Se eu tocar sua perna, você anda. Foi isso que eu disse ali mesmo, no corredor abafado da Feira Municipal de Manaus, com cheiro de peixe e fruta passada misturados no ar. Eu lembro exatamente do momento em que minha voz saiu. Não era provocação, não era coragem, era só a verdade simples que eu carregava comigo. Mas antes que eu pudesse respirar direito, ouvi a gargalhada dele ecoar entre as bancas metálicas. Eduardo Mendonça jogou a cabeça para trás, rindo tão alto que até o feirante da barraca de temperos olhou. E naquele riso tinha de tudo: deboche, dúvida, incredulidade, uma certeza absoluta de que eu era só mais um maluco empurrando um carrinho velho e amassado. Eu segurei firme o cabo do meu carrinho, sentindo a mão escorregar no suor. As pessoas passavam apertadas, como se a feira fosse um rio cheio demais. O sol batia torto pelos buracos do telhado de zinco, criando manchas de luz no chão sujo. E ali, no meio daquele barulho todo, daquela mistura de cheiros e passos rápidos, eu fiquei olhando para ele. Eduardo nem tentou esconder o desprezo no olhar. Era como se ele quisesse deixar bem claro que aquilo tudo era uma piada enorme, e a piada era eu. Ele ajeitou o celular caro no colo, passou a mão na camisa limpa e falou baixinho, como se quisesse que só eu escutasse, mas todo mundo ao redor ouviu. "Anda, eu! Você é mesmo doido!" Depois voltou a rir, dessa vez apontando para a minha camisa rasgada, para o meu carrinho cheio de latinhas socadas, como se estivesse dando nota para o meu fracasso. Eu senti o rubor subindo no rosto, não de vergonha, mas daquela sensação que a gente tem quando o mundo decide dizer que sabe mais sobre nós do que nós mesmos. E a feira continuava vibrando, viva, caótica. As barracas de madeira rangiam, as caixas batiam de um lado para o outro e o vento quente parecia girar sem encontrar saída. Eu ouvi até um rádio antigo tocando uma vinheta distante, algo como FM 77, Sinais do Sul, que se misturava ao barulho dos vendedores gritando preço. E mesmo assim, no meio desse tumulto, havia um pequeno silêncio só meu. Um silêncio que perguntava: como foi que eu vim parar exatamente aqui? Eu não respondi ao riso dele, não abaixei a cabeça. Só fiquei olhando como quem enxerga além do que está na frente. E a verdade é que, antes mesmo de qualquer milagre, antes de qualquer tremor no chão, antes de qualquer história que o destino estivesse prestes a escrever, eu já sentia algo diferente no ar, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Como se tudo naquele corredor estreito estivesse esperando o próximo segundo. E eu também. Porque no fundo, bem lá dentro, eu sabia que aquele riso ia ser a última gargalhada fácil que Eduardo Mendonça daria antes de descobrir o que realmente significa quando o destino resolve levantar alguém. Ele ainda estava rindo quando inclinou o tronco para a frente, como se quisesse ter certeza de que eu tinha ouvido cada pedacinho do deboche dele. Mas eu não mexi um músculo, não dei um passo. Só fiquei parado, olhando para o jeito como os olhos dele brilhavam de incredulidade, como se estivesse diante do maior absurdo já dito dentro daquela feira. E quanto mais ele ria, mais eu sentia que algo no ar começava a mudar, bem devagar, como quando a chuva está para cair. Mas ninguém acredita porque o céu ainda parece limpo. O vento quente correu pelo corredor estreito e levantou um pedaço solto da lona azul da barraca ao lado. O pano bateu no metal, fazendo um estalo seco que me atravessou como aviso. Eduardo parou de rir por um segundo. Só um. E naquele segundo, ele me olhou de um jeito diferente. Um jeito que eu conheço bem. Não era respeito, não era medo. Era aquela mistura de irritação e curiosidade que só aparece quando a pessoa percebe que talvez, só talvez, a piada não esteja tão garantida quanto imaginou. "Você está falando sério, né?" Ele perguntou mais baixo, apertando as rodas da cadeira como quem procura firmeza em algum lugar. Eu senti a pergunta bater forte no meu peito porque era a primeira vez que ele não estava rindo. Mas eu não respondi com pressa. Deixei o silêncio fazer o peso dele.
Senti o calor grudando na minha nuca. Senti o cheiro forte de peixe subindo das caixas abertas e senti aquela coisa estranha. O chão vibrando, quase imperceptível, como se alguém tivesse arrastado uma tábua enorme lá no fundo da feira. Meu coração acelerou, não por medo, mas pela certeza incômoda de que aquilo que eu carregava por dentro estava começando a acordar. A verdade é que, por mais que eu parecesse tranquilo, eu também tinha minhas dúvidas, minhas raivas guardadas, minhas próprias perguntas sem resposta. Eu não era feito de pedra, e quando ele me olhou daquele jeito, meio desafiando, meio esperando que eu desmentisse tudo, eu senti um nó dentro de mim, um nó de anos. Uma mistura de orgulho e confusão que eu evitava encostar até nos meus pensamentos. Você realmente acredita nisso? Ele levantou o queixo, como se quisesse recuperar o controle que tinha perdido por um instante. O som da feira pareceu baixar de volume, como se alguém tivesse mexido num botão invisível. Por um momento eu ouvi só a minha própria respiração e o farfalhar das sacolas plásticas penduradas num gancho acima da cabeça dele. E eu pensei, se eu recuar agora, ele vence. E não é por mim, é por tudo que eu já fiz sem ninguém ver, sem ninguém acreditar. Senti a raiva antiga subir quente, aquela raiva de ser tratado como menos, como vento, como sombra que passa sem nome. Mas junto dela veio também uma calma estranha, uma firmeza que não tinha nada a ver com orgulho. Era outra coisa, algo que vinha de um lugar que nem eu sabia explicar. Então eu dei um passo, só um, e vi o corpo dele endurecer, como se o chão tivesse ficado menor. Ele apertou o aro das rodas tão forte que o metal fez um chiado pequeno. As pessoas ao redor começaram a virar o rosto, percebendo que algo ali não era comum. Vi uma senhora colocar a mão no peito. Vi um feirante parar de cortar abacaxi no meio do movimento. O corredor ficou pesado, como se todo mundo estivesse puxando o mesmo ar. Dentro de mim, uma voz baixinha, quase um sussurro, disse: "É agora." Mas eu não contei isso para ele. Nem precisava. Ele estava sentindo também, mesmo que tentasse esconder. O vento bateu de novo, mais forte, levantando poeira e um cheiro de fruta madura que parecia anunciar alguma coisa. E olha, se você aí já passou por um momento em que sentiu que o mundo inteiro estava parado esperando o próximo segundo, me conta depois nos comentários, porque às vezes eu acho que só eu vivi isso assim. E já que você está aqui comigo nesse instante, fica comigo até o fim. Se inscreve para não perder o resto dessa história, porque o que estava prestes a acontecer ali, ninguém naquele corredor estava preparado para ver. E foi exatamente quando eu pensei isso que o piso sob meus pés tremeu pela primeira vez. Só que eu ainda não tinha entendido o que aquilo significava. Não naquele momento. Não ainda. Não naquele momento. Não ainda. Antes de entender aquele tremor debaixo dos meus pés, eu preciso te contar quem era o homem que estava ali, segurando um carrinho de latinhas, falando de algo que ninguém levava a sério. Porque para muita gente, eu sou só o catador. Mas antes de ser isso, eu fui um menino correndo descalço num chão de barro vermelho, lá na periferia de Manaus, respirando fumaça de fogão a lenha e sonho grande demais para o tamanho da casa. Meu nome é Jonas Arcanjo. Eu cresci numa rua que nem placa tinha. A gente dizia que morava depois do campinho, como se o campinho fosse ponto de referência oficial. Minha mãe, Dona Maria do Céu, lavava roupa para os outros em bacia grande, e meu pai, seu Ademar, quando aparecia sóbrio, fazia bico descarregando o caminhão no porto. Eu aprendi cedo que o barulho de garrafa se batendo nem sempre é festa. Às vezes é só mais uma noite longa que a gente tenta esquecer no outro dia. Lá em casa não tinha quarto para cada um. Tinha colchão dividido, ventilador barulhento e goteira marcando o ritmo da chuva nas madrugadas. Mas, por incrível que pareça, eu não lembro da pobreza como a parte mais pesada. O que mais doía era ver meu pai olhar para a própria mão como se ela não servisse para nada.
Ele tinha mãos grandes, fortes, mas sempre dizia: nasci para carregar peso dos outros, Jonas. A vida é isso aí. Eu cresci ouvindo essa frase e uma parte de mim acreditou. Outra parte nunca aceitou completamente. Minha infância cabia num chinelo arrebentado, num caderno emprestado e num sonho escondido. Eu gostava de consertar coisa quebrada. Rádio velho, brinquedo rachado, cadeiras tortas, eu desmontava tudo e montava de novo, mesmo sem ter aprendido em lugar nenhum. A vizinhança começou a aparecer lá em casa, com ventilador falhando, liquidificador tossindo, relógio parado. Leva para o Jonas, ele dá um jeito. Eu não ganhava dinheiro, ganhava sorriso, pedaço de bolo, copo de suco ralo. E para mim, aquilo já era pagamento demais. Meu primeiro corte fundo não foi na pele, foi no coração, lá pelos 12 anos. A escola fez uma feira de ciências e eu montei com sucata um carrinho que acendia uma luz só com o movimento da roda. Fiquei noites acordado, usando fio velho, pilha fraca, pedaço de lata. No dia da apresentação, a professora elogiou na frente de todo mundo. Disse que eu tinha mão boa para coisa difícil. Eu quase flutuei. Na saída, ouvi 2 pais comentando: bonito, mas esse menino aí vai acabar catando lixo. Isso é coisa de escola, a vida lá fora é outra. Eu não respondi, só senti o chão ficar um pouco mais pesado. Nesse dia, um sonho nasceu e foi chutado ao mesmo tempo. Eu sonhei em ser alguém que conserta vidas, não só coisas, mas a realidade veio bater cedo. Com 14 anos, meu pai foi embora de vez, sumiu. Deixou uma sacola com 2 camisas velhas, o cheiro de cachaça e uma pergunta que nunca saiu de cima da nossa mesa. Por quê? Sem escolha, larguei a escola. Comecei pegando papelão. Depois, lata. Depois, qualquer coisa que desse um trocado. A cidade grande não pergunta se você quer, ela empurra. Eu ia para o centro de Manaus com um carrinho emprestado, no começo morrendo de vergonha. Lembro da primeira vez que um carro bonito passou por mim e o motorista levantou o vidro, como se minha presença fosse poeira. Ali, eu entendi que a gente não é só pobre, a gente é invisível. Mas foi mexendo em lixo que eu aprendi a ver valor no que ninguém mais enxerga. Relógio quebrado, foto rasgada, bilhete romântico amassado, brinquedo sem braço. Eu via tudo aquilo e pensava: como é que algo que um dia significou tanto vira nada assim? Sem perceber, fui aprendendo a olhar as pessoas do mesmo jeito. Às vezes o mundo joga gente boa fora, igual faz com lata vazia. Só que lata ainda dá para vender. Pessoa não. Minha rotina era simples e dura. Eu acordava antes do sol, tomava café ralo e empurrava o carrinho pela cidade quente. O barulho das rodas no asfalto virou música obrigatória dos meus dias. Eu sabia onde os bares deixavam as garrafas, quais ruas tinham mais latinhas, quais feiras jogavam mais resto de tudo. No caminho, eu via gente discutindo por vaga de estacionamento, rindo alto em mesa cheia, reclamando do calor dentro do carro com ar-condicionado. E eu ali suando, com a camiseta grudando nas costas, mas com uma paz estranha no peito, porque no fim eu estava vivo. E para quem já viu gente indo embora cedo demais, isso é coisa grande. As primeiras feridas emocionais vieram quando eu comecei a acreditar que talvez eu pudesse ser mais do que aquilo. Teve um tempo em que tentei arrumar emprego de carteira assinada. Cheguei em oficina, em loja, em depósito. Sempre ouvi coisa parecida. Você tem experiência? Eu mostrava minhas mãos calejadas, falava do que já tinha carregado, do que já tinha consertado. Eles olhavam meu chinelo, minha roupa, minha falta de estudo. A gente liga, nunca ligavam. Descobri que para muita gente a experiência que conta é a que cabe num papel, não a que está marcada na pele. Eu também sonhei em casar, construir uma família diferente da que eu tive. Cheguei a me apaixonar por uma moça chamada Ruth, que trabalhava numa padaria. A gente se gostava, isso era claro, mas a mãe dela não gostava de mim. Homem sem profissão não sustenta lar, ela dizia. Ruth tentou ficar do meu lado, mas a pressão foi maior.
Um dia ela apareceu na porta de casa, olhos vermelhos, e disse que ia se mudar para o interior com um primo que tinha condição melhor. Eu só balancei a cabeça. Não pedi para ela ficar. Quando ela virou as costas, eu senti como se alguém tivesse arrancado um pedaço de chão debaixo do meu pé. Mas continuei de pé, sempre continuei. Com o tempo, fui me acostumando a ser o catador da feira. Algumas crianças já me conheciam pelo nome. Me chamavam de Seu Jonas das Latinhas. Eu sorria, fazia brincadeira, ajudava a carregar sacola de idoso, dava garrafinha de plástico para menino brincar. Aos poucos, fui entendendo que minha vida era feita de pequenos milagres silenciosos que ninguém aplaudia. Às vezes eu chegava numa lixeira e encontrava exatamente o que precisava para completar o peso do dia. Às vezes eu achava um tênis usado, quase novo, com o número certo para o meu pé. Às vezes eu sentia que alguém lá em cima estava me dizendo: eu tô vendo você, mesmo quando ninguém mais vê. Só que por dentro eu continuava carregando um peso. A sensação de que nunca seria levado a sério por ninguém que tivesse a vida arrumada. Gente como o Eduardo Mendonça, sentado numa cadeira de rodas moderna, com roupa boa, celular de última geração, amigos que passavam e o cumprimentavam com tapa nas costas. Esse tipo de pessoa olhava para mim e via só o carrinho, nunca o homem. Antes daquele dia na feira, eu já tinha visto muita coisa, ouvido muita dor. Vi gente perder tudo na enchente, vi comerciante quebrar, vi mãe chorar porque não tinha dinheiro para o remédio. Às vezes, quando eu parava para ajudar, a pessoa me contava a vida inteira em 10 minutos. E eu ali, ouvindo, segurando o carrinho, sentindo que Deus me deixava no meio do lixo justamente para eu encontrar pedaços de gente caídos por aí. Eu aprendi a colocar a mão no ombro dos outros com cuidado, a falar pouco e ouvir muito, a entender que muitas vezes o que mais falta não é comida nem dinheiro. É alguém que diga: eu acredito que ainda dá. Só que tem uma coisa que eu nunca contei de verdade para ninguém. Não era só nos outros que isso acontecia. De vez em quando, no meio da noite, eu sentia uma força esquisita nas mãos, como se um calor diferente passasse por dentro de mim. Eu achava que era cansaço. Depois, achei que era coisa da minha cabeça, até começar a ver gente levantar, gente melhorar, gente dizer: depois daquele dia que você orou por mim, algo mudou. Mesmo assim, o mundo continuava me chamando de catador, e eu deixava. De certa forma, era mais fácil assim. Melhor ser subestimado do que ser colocado num lugar que eu não queria para alimentar vaidade. Eu sabia quem eu era por dentro. Sabia de onde eu tinha vindo, sabia cada queda e cada pedaço de sonho quebrado que tinha varrido da minha própria alma. E talvez seja por isso que naquele corredor apertado da feira de Manaus, quando eu disse: se eu tocar sua perna, você anda, não foi só uma frase jogada ao vento. Foi a vida inteira de Jonas Arcanjo, menino do campinho sem placa, homem do carrinho de latinhas, pegando tudo que já tinha visto, vivido e perdido, e colocando numa única promessa. Uma que nem eu sabia direito onde ia dar, mas que lá no fundo eu tinha certeza, não tinha vindo só de mim. Promessa nenhuma nasce do nada. Antes de eu ter coragem de olhar para um homem como o Eduardo e dizer que ele podia se levantar, eu passei por tanta porta fechada que aprendi até o som que a maçaneta faz quando alguém fecha sem dó. Teve uma época em que a coisa apertou de um jeito que até o carrinho de latinhas parecia luxo. A casa onde eu morava, no bairro Colônia Terra Nova, começou a encher de goteira. A parede do fundo rachou depois de uma chuva forte de madrugada. Lembro do som, um estalo seco, a parede suando barro, minha mãe desesperada com um balde em cada canto. Eu olhava aquilo e pensava: nem o chão quer segurar a gente direito. Nessa fase, eu tentei arrumar algo melhor do que catar lixo. Um amigo da rua, o Roberto Lima, me chamou para tentar vaga num mercado grande lá na Torquato Tapajós. Acordei ainda mais cedo. Coloquei a camisa menos surrada, passei água no cabelo na pia do banheiro e fui.
Cheguei no tal mercado Bom Preço do Norte com o currículo simples que uma vizinha tinha digitado para mim numa lan house. Entreguei para a moça do balcão. Ela olhou meu nome, olhou meu chinelo, olhou meu carrinho estacionado do lado de fora. Você trabalha de quê? Ela perguntou, sem levantar muito a cabeça. Eu recolho reciclável, mas aprendo rápido, respondi. Ela deu um sorriso torto daqueles que não chegam no olho e chamou o gerente. Seu Mauro, o senhor quer entrevistar o rapaz? O gerente desceu, camisa passada, perfume forte. Pegou o papel com 2 dedos, como se tivesse medo de sujar. Perguntou 2 coisas mecânicas, nem ouviu direito a resposta. Depois falou alto o suficiente para todo mundo escutar. A vaga já foi preenchida, mas se a gente precisar de alguém para tirar lixo lá atrás, a gente liga. Atrás de mim, um rapaz de boné, tênis novo e perfume caro, que também esperava, riu baixo. Eu senti o sangue subir quente, mas só agradeci e saí. Quando coloquei a mão no cabo do carrinho, ele pesava o dobro. Não era ferro, era vergonha. Outras humilhações vieram em pacote promocional, como se a vida tivesse decidido testar até onde eu aguentava. Teve o dia em que eu entrei num café no centro para comprar um pão simples e um café preto. Eu estava suado, com o braço marcado de carregar saco. A atendente, uma moça chamada Carla, fez uma expressão estranha assim que me viu. Olhou para o relógio, talvez contando quanto tempo eu ia demorar para sair dali. Pode consumir no balcão, tá? Ela disse, apontando com o queixo, sem me dar lugar para escolha. Enquanto eu esperava o café, 2 homens engravatados na mesa ao lado começaram a falar alto sobre gente que não se ajuda. Um deles, de gravata vermelha, disse: Manaus está cheia de vagabundo que prefere catar lata do que estudar. Depois quer respeito. Eles não olharam diretamente para mim, mas também não precisaram. As palavras vieram como pedra. O cheiro de café fresco misturado com o ar-condicionado gelado deixou tudo ainda mais irônico. Eu ali, em pé, com o copo na mão, ouvindo o julgamento de quem nunca carregou um carrinho sozinho debaixo do sol da Djalma Batista. Outro dia, na feira da Paner, eu estava recolhendo garrafas perto da bancada de peixe do seu Francisco Aragão. Uma criança derrubou o suco no chão e a mãe, irritada, puxou o menino e apontou para mim. Tá vendo? Se você não estudar, vira que nem ele. Ela falou isso como se eu fosse um aviso de perigo. Eu sorri para a criança, não por falsidade, mas porque sabia que aquilo não era culpa dela. Mesmo assim, aquela frase grudou em mim como cheiro de peixe no fim do dia. As perdas também vieram em silêncio. Quando minha mãe adoeceu, eu já estava acostumado a correr atrás de remédio na base de moeda contada. O posto de saúde no bairro sempre lotado, gente dormindo na fila. Teve uma noite em que eu sentei no chão frio do corredor, ela encostada no meu ombro, e ouvi o médico dizer que o exame dela demoraria, e que mesmo quando ficasse pronto, não havia muito o que fazer. Eles falaram isso com a mesma naturalidade de quem comenta previsão do tempo. Ninguém perguntou como eu ia lidar. Ninguém perguntou quem cuidava de quem cuidava dela. Quando ela se foi, a casa ficou pequena demais e, ao mesmo tempo, enorme. As roupas dela ainda cheiravam a sabão em barra. O prato dela ainda estava no mesmo lugar no armário. Eu continuei saindo para catar lata, porque a vida não pergunta se você está pronto. Só segue. Mas algo dentro de mim apagou um pouco. A fé que eu tinha de que as coisas podiam mudar começou a murchar, igual roupa esquecida no varal na chuva. E mesmo assim, de vez em quando, essas coisas estranhas aconteciam. Eu colocava a mão no ombro de alguém, fazia uma oração simples, e a pessoa dizia ter sentido um alívio diferente, uma dor sumindo, uma paz estranha. Em vez de me alegrar de verdade, isso me confundia. Eu pensava, se Deus usa mesmo minha mão para alguma coisa, por que Ele não resolveu a minha vida primeiro? Por que deixou minha mãe ir embora daquele jeito? Eu não falava isso em voz alta, só lá dentro, só entre eu e Ele.
Teve também a história do seu Raimundo Sena, um motorista de ônibus da linha 640. Ele vivia reclamando de dor nas costas. Um dia, me viu na parada e contou que ia ter que se afastar do trabalho. Eu senti aquele mesmo calor nas mãos e pedi licença para orar por ele ali mesmo, na calçada. Ele deixou meio sem jeito. Alguns dias depois me encontrou de novo e falou que a dor tinha diminuído tanto que o médico liberou ele para continuar. Ele agradeceu, disse que eu tinha mão abençoada. Eu sorri, mas por dentro pensei, mão abençoada que não conseguiu segurar a própria mãe. Essas contradições foram criando uma ferida estranha em mim. De um lado, eu via gente melhorando, situações se abrindo, pequenas respostas surgindo através de mim. Do outro, minha própria vida parecia parada num mesmo lugar, como carrinho travado em buraco. Comecei a acreditar que milagre era algo que Deus fazia para os outros, nunca para mim. Eu era só o cabo por onde a água passa, mas nunca o copo que mata a sede. Os olhares também moldaram meu silêncio. Certa vez, numa loja de material de construção, entrei para perguntar se eles separavam papelão. O segurança me seguiu de longe, achando que eu não via. Quando me aproximei do balcão, a vendedora apertou a bolsa contra o corpo. Eu perguntei do papelão. O dono, seu Luiz, respondeu seco. Não dá para ficar liberando isso, não. Daqui a pouco vira ponto de mendigo. Eu saí dali com a mesma sensação de sempre. Eu não era gente, era risco. As injustiças não vinham só dos de cima, não. Até gente simples, igual a mim, às vezes me diminuía para se sentir maior. Um colega catador, o Dimas, uma vez falou, Jonas, você perde tempo demais falando com o povo, orando, ouvindo história. Lata não enche com conversa, por isso você nunca sai do lugar. Eu não respondi, só pensei que talvez ele tivesse certo. Talvez eu fosse mesmo um tolo que acreditava demais no invisível. Com tanto não, tanta risada, tanto olhar atravessado, eu fui me fechando. Comecei a falar menos, a ficar mais na minha. Ajudava, mas não contava. Tocava, mas não explicava. Se alguém melhorava, eu dizia que era sorte ou remédio que fez efeito. Desaprendi a esperar por grandes mudanças. Aprendi a sobreviver com pouco, a não sonhar alto para não cair de muito longe. E, no fundo, comecei a acreditar que eu ia morrer como Jonas do carrinho, nada mais. Só que algo insistia em não apagar completamente. Em algumas noites, sentado na porta de casa, olhando para o céu carregado de nuvens sobre Manaus, eu sentia um peso diferente no peito. Não era só cansaço, parecia uma mistura de saudade e promessa. Como se uma parte de mim soubesse que ainda tinha algo grande para acontecer, mesmo que eu não acreditasse mais. Eu empurrava essa sensação para longe, dizia para mim mesmo, fica quieto, Jonas, a vida já mostrou que não muda. Mas ela continuava voltando, teimosa. Foi com toda essa bagagem, cada humilhação, cada injustiça, cada perda, cada porta fechada, que eu cheguei naquele corredor apertado da feira de Manaus naquele dia. Quando eu disse, se eu tocar sua perna, você anda, não foi força de fala bonita. Foi a voz de alguém que já tinha sido empurrado para o canto tantas vezes que aprendeu a enxergar beleza até no lixo, mas ainda lutava para acreditar que algo grande podia acontecer com ele também. Eu só não sabia ainda que naquele corredor barulhento, entre cheiro de peixe, grito de vendedor e riso de deboche, o destino estava preparando a primeira vez em que eu veria um milagre tão claro que nem a minha falta de fé ia conseguir esconder. Essa chance começou num dia que parecia igual a todos os outros. O tipo de dia em que a gente só espera peso, suor e silêncio. Eu tinha acordado cansado antes mesmo de levantar da cama. O ventilador fazia aquele barulho de hélice cansada, a cozinha cheirava a café requentado e o céu de Manaus já estava pesado, mesmo cedo. Por algum motivo que eu não sei explicar, em vez de ir para o centro como sempre, meus pés apontaram para a feira municipal outra vez. Era como se alguém tivesse mexido no meu mapa sem pedir permissão.
Empurrando o carrinho pela avenida, eu sentia cada buraco da rua subindo pelo braço. A camisa grudava nas costas, a calçada quente refletia o sol e eu só pensava em encher o saco de latinhas, vender rápido e voltar para casa. Sem conversa, sem surpresa. Eu não tinha espaço para grandes planos. Só que o destino parece gostar de escolher os dias mais comuns para virar tudo de cabeça para baixo. Quando cheguei na feira, o barulho veio como onda. Gente gritando preço, criança chorando, música alta de um box de eletrônicos, cheiro de peixe, de pastel, de suor. Entrei num dos corredores apertados, daqueles que se alguém para no meio, trava tudo. Foi então que eu vi ele pela primeira vez, o cadeirante de camisa clara, relógio caro no pulso, cabelo bem cortado, sentado numa cadeira moderna, daquelas cheias de detalhe. O nome dele eu só fui saber depois. Eduardo Mendonça. Ele estava rindo com 2 amigos, todos com sacolas cheias, falando de carro, viagem e churrasco no condomínio. Enquanto isso, eu vinha do lado oposto, empurrando meu carrinho cheio de garrafa amassada, com a barra da calça suja de lama seca, chinelo quase abrindo e aquele tipo de cansaço que não é só de corpo, é de alma. Eu podia simplesmente ter desviado, passado rápido, abaixado a cabeça, como fazia tantas vezes. Mas bem ali no teto, um rádio velho pendurado num fio torto começou a tocar uma vinheta conhecida. FM 77, Sinais do Sul. Aquela frase entrou no meu ouvido como se alguém tivesse apertado pausa no resto do mundo. Eu não sei explicar. Senti uma coisa diferente esquentar a palma da mão. E antes que eu pensasse 2 vezes, parei bem ao lado da cadeira dele. Ele me olhou de cima a baixo, medindo cada detalhe. Eu senti o julgamento antes mesmo de qualquer palavra. Meu coração acelerou. Uma parte de mim gritava: "Continua andando, Jonas, não se mete." A outra parte, aquela que teima em acreditar em coisa que não se vê, empurrou a voz para fora: "Se eu tocar sua perna, você anda." Foi assim. Seco, claro, sem ensaio. No mesmo segundo em que eu falei, me deu um frio na barriga. Eu pensei: o que foi que você fez, Jonas? Quem é você para dizer um negócio desses? Senti vergonha, medo de parecer ridículo, vontade de voltar atrás. Mas a frase já estava no ar e não dava mais para puxar de volta. Os amigos dele se entreolharam, segurando o riso. Eduardo demorou 1 segundo, como se não tivesse entendido. Aí a boca dele abriu num sorriso largo, daqueles que não tem nada de alegria, só de deboche. Ele jogou o corpo um pouco para trás na cadeira e soltou a gargalhada alta, estalada, chamando a atenção de quem passava. "Maluco do lixo!" ele disse ainda rindo, apontando com o queixo para o meu carrinho. "Agora é isso? Toca na perna e vira milagre? Tá forte o cheiro de garrafa hoje." As palavras bateram em mim como tapa. Eu senti o rosto esquentar, os olhos das pessoas grudando na minha roupa rasgada, na sola gasta do meu chinelo, na ferrugem do carrinho. Por um instante, uma vontade enorme de sumir tomou conta de mim. Eu quis empurrar tudo para longe, pedir desculpa, fingir que nunca tinha dito nada. O velho Jonas, acostumado a engolir humilhação, quis assumir o volante. Mas alguma coisa segurou meu pé no chão. Não era orgulho de homem. Era algo mais profundo, uma mistura estranha de certeza e dúvida, de medo e fé. Eu olhei para as mãos calejadas, manchadas de sujeira, e pensei em tudo que já tinha visto acontecer quando eu orava pelos outros. Pensei em quantas vezes eu ajudei e ninguém acreditou na mudança, nem eu. Pensei na minha mãe, no colchão molhado da nossa casa, nas noites em que eu pedia um sinal e só recebia silêncio. Eu respirei fundo e pela primeira vez em muito tempo não recuei. Mantive os olhos nos dele. Eduardo parou de rir aos poucos, incomodado por eu não ter abaixado a cabeça. O corredor continuava barulhento, mas ali entre nós dois parecia ter um silêncio próprio, pesado. Eu via o reflexo da luz do teto na tela do celular dele. Via a marca da cadeira brilhando. Via a diferença escandalosa entre as nossas vidas, entre os nossos mundos.
Por dentro, eu estava quebrado em partes. Uma parte de mim dizia: você passou vergonha. Era melhor ter ficado na sua. Outra sussurrava: e se por um segundo isso for real? E se essa frase não veio só de você? Eu não tinha resposta. Eu só tinha esse conflito ardendo por dentro, como fogo que não sabe se vai apagar ou se vai virar incêndio. Sabe, às vezes eu fico pensando, se fosse você ali, no meu lugar, sendo chamado de maluco na frente de todo mundo, depois de usar a pouca coragem que tinha para falar algo assim, você recuaria, fingiria que era brincadeira ou continuaria em pé do mesmo jeito? Eu realmente queria entender isso. Depois, se quiser, me conta nos comentários o que você faria, porque até hoje eu me pergunto se eu fiz certo em não dar as costas naquele momento. Naquele corredor apertado com cheiro de peixe, som de rádio velho e gargalhada ecoando, não parecia que alguma coisa boa podia nascer dali. Mas foi exatamente nessa mistura de vergonha, medo, raiva engolida e uma esperança teimosa que a primeira fresta de luz começou a se abrir. Pequena, quase invisível, mas real. E ela veio não em forma de luz bonita, mas no jeito que o olhar de Eduardo mudou por um segundo, como se uma parte dele, bem escondida, tivesse sentido que aquela loucura podia não ser tão loucura assim. O olhar dele mudou só por um segundo, mas foi o bastante para alguma coisa dentro de mim perder o chão. Não era confiança, não era vitória. Era mais como se o mundo tivesse dado um passo para frente e outro para trás ao mesmo tempo, deixando tudo desequilibrado. Eduardo desviou o olhar rápido, como quem percebe que expôs mais do que queria. Voltou a ajeitar o celular no colo, limpou a camisa com a palma da mão. Fingiu que não tinha sentido nada, mas eu vi, eu senti. Nos dias seguintes, tentei ignorar aquele encontro, mas era como tentar ignorar uma pedra dentro do sapato. Era pequena, mas incomodava a cada passo. Mesmo assim, eu segui minha rotina: empurrar o carrinho, separar latinhas, abaixar a cabeça onde precisava. Porém, algo estranho começou a acontecer. Em vez de ir ao centro, meus pés me levavam de volta à feira, quase todo dia, como se alguém estivesse puxando um fio invisível amarrado no meu peito. Na primeira vez que voltei, encontrei Eduardo sozinho, parado perto de uma barraca de frutas, observando os preços. Ele fingiu que não me viu, mas sua mão apertou levemente o aro da cadeira, como se seu corpo lembrasse do que aconteceu mais do que sua cabeça queria admitir. Quando passei, ele lançou um olhar rápido, frio, calculado. Você... Ele hesitou, pigarreou. Você realmente acredita no que falou aquele dia? Não era um pedido de ajuda. Era desafio. Era provocação. Era tentativa de me desmontar. Eu engoli seco. Parte de mim queria ir embora, evitar tudo, não abrir nenhuma porta que pudesse me machucar de novo. Mas outra parte, aquela que nunca se apagava totalmente, respondeu antes de eu pensar. Eu acredito no que já vi acontecer. Ele franziu a testa, desconfiado, irritado até. Os olhos buscavam qualquer falha em mim, qualquer sinal de mentira. Foi ali que começou a aproximação lenta. Torta, cheia de tropeços, nada bonita. Aconteceu que, toda vez que eu ia à feira, ele estava por lá também. Às vezes comprando algo, às vezes só observando o movimento. Sempre com aquela postura de homem que nasceu sabendo mandar, mas com um pequeno tremor na ponta dos dedos que denunciava questões que ele tentava esconder. Um dia, quando eu estava sentado perto do portão, tomando água de uma garrafa velha, o rádio suspenso no alto de uma barraca começou a tocar novamente a vinheta. FM 77, Sinais do Sul. Eduardo parou na mesma hora, como se o som tivesse puxado uma lembrança dentro dele. Ele olhou para mim perplexo, quase desconfortável. Você ouviu isso também? Ele perguntou. Todo mundo ouviu, eu respondi. Mas nem todo mundo presta atenção. Ele não gostou da resposta, mas também não virou as costas. Ficou ali parado, como se algo estivesse se movendo por dentro dele sem permissão. O silêncio entre nós não era mais só de raiva ou desprezo.
Era um silêncio de quem está tentando entender o próprio medo. Mesmo assim, os conflitos não pararam. Muito pelo contrário. Alguns feirantes começaram a cochichar quando me viam perto dele. Um deles, o Renato da barraca de peixe, disse alto o suficiente para Eduardo ouvir. Cuidado aí, doutor. Esse aí é cheio de conversa. Daqui a pouco diz que cura tudo. Risos atrás. Eu senti o rosto queimar. O orgulho ferido veio como onda. Parte de mim gritou para ir embora, para abandonar tudo, para nunca mais me meter com gente que se achava melhor que eu. Outra parte, cansada de ceder, permaneceu imóvel. Eduardo ouviu e, pela primeira vez, não riu junto. Deixa o cara em paz, Renato, ele disse, mas sua voz saiu baixa, como se ele estivesse aprendendo a usar um músculo novo. O silêncio que veio depois foi estranho. É como se ninguém esperasse que um homem como ele fosse me defender, nem por um segundo. Eu menos ainda. Mas mesmo esse gesto trouxe outro conflito, porque no mesmo instante em que me senti visto, também senti medo. Medo de que tudo fosse só curiosidade. Medo de ser usado como distração num dia qualquer. Medo de acreditar demais e cair de novo no mesmo buraco. Nos encontros seguintes, Eduardo fazia perguntas curtas, desconfiadas. Você faz isso há muito tempo? Como funciona? Por que você acha que essas coisas acontecem? E eu respondia devagar, entregando pedaços pequenos da minha história. Não tudo, nunca tudo, só o suficiente para ele perceber que eu não era só o homem do carrinho, mas também não era nenhum santo, nenhum milagre ambulante. Eu era só alguém tentando sobreviver entre dores e pequenos lampejos de algo maior. Ele ouvia sempre com o senho franzido, como quem tenta montar um quebra-cabeça sem saber se as peças são da mesma caixa. Ainda assim, cada encontro vinha com um obstáculo novo. Teve o dia em que um grupo de rapazes passou rindo ao meu lado, me empurrando de propósito, derrubando parte do que eu tinha juntado. Latas rolaram pelo chão. As pessoas desviaram como se eu fosse poeira. Eduardo viu tudo, mas não disse nada. E essa omissão doeu mais do que os empurrões. Teve o dia em que uma senhora me chamou de farsante. Meu sobrinho disse que você anda falando que faz milagre. Milagre só Deus faz. Eu abaixei a cabeça porque discutir não adianta. Mas Eduardo ficou olhando para mim de um jeito que misturava dúvida, curiosidade e um tipo estranho de respeito contido. E teve também o dia em que, sem querer, eu contei algo que nunca contava. Algo sobre minha mãe, sobre como segurei a mão dela na última noite. As palavras escaparam. Quando percebi, já tinha dito. Fiquei envergonhado, exposto, sem saber onde enfiar o olhar. Eduardo não riu, nem debochou. Só respirou fundo, como se aquela dor tivesse encontrado a dele e reconhecido. Foi aí que eu percebi que algo estava acontecendo. Não rápido, não bonito, mas estava. Uma aproximação lenta, cheia de falhas, dúvidas, medos, resistência. Entre o barulho da feira, o cheiro de peixe e o som constante daquela vinheta perdida no rádio, algo invisível começou a se mover entre nós dois. Algo que nem ele queria admitir, nem eu estava preparado para enfrentar. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Aos poucos, sem que eu percebesse, aquela aproximação torta começou a quebrar coisas dentro de mim que eu jurava estarem sólidas. Eu, Eduardo Mendonça, sempre achei que conhecia bem meus limites e minhas convicções, que ninguém podia me surpreender, que tudo tinha uma explicação lógica, racional, confortável. Mas depois daqueles encontros silenciosos na feira e daquela frase impossível que o Jonas tinha dito, meu mundo começou a rachar de um jeito que eu não sabia como consertar. Foi num final de tarde abafado, desses em que o ar parece pesado demais para respirar, que a virada interna começou de verdade. Não com um milagre, não com luz, não com promessa, mas com algo tão simples que me desmontou por dentro. Um gesto pequeno demais para ser notado por quem não sabe olhar. Eu estava sentado perto do corredor principal da feira, esperando um amigo que sempre se atrasava.
O rádio pendurado na barraca do seu Raimundinho tocava novamente a vinheta FM 77, Sinais do Sul. Aquele som que tinha virado sinal interno de que algo estava para acontecer, mesmo que eu não acreditasse nisso. Eu mexia no celular, tentando me distrair, quando vi Jonas ao longe, empurrando o carrinho com dificuldade. Ele andava devagar por causa do peso, mas havia uma calma estranha em cada passo. Uma senhora tropeçou bem na frente dele. Dona Lourdes, se eu não me engano, vendedora de tapioca. O balde de massa virou no chão, espalhando tudo. A reação dela foi automática. Irritação, desespero, vergonha. Gente passava desviando, reclamando da sujeira, fazendo piada do acidente. Jonas parou o carrinho, largou tudo e ajoelhou no chão sem pensar duas vezes. Começou a recolher a massa com as mãos, sem nojo, sem pressa, sem esperar nada em troca. A senhora brigou com ele no começo. Não precisa, homem, vai sujar sua roupa. E ele respondeu com aquela voz simples que parecia carregar um mundo. Sujar roupa não pesa. Pesar é ver alguém caído e fingir que não viu. Aquilo bateu em mim como um soco no estômago. Eu fiquei olhando, incapaz de desviar o olhar, como se estivesse vendo algo que meu corpo lembrava, mas minha cabeça sempre recusou. Jonas recolheu tudo, ajudou a senhora a levantar, entregou o balde de volta, sorriu e seguiu seu caminho como se não tivesse feito nada demais. Ele não olhou para os lados para ver se alguém tinha reparado. Não queria aplauso. Não queria reconhecimento, não queria nada. E isso me desmontou de um jeito que eu nunca admitiria em voz alta. Porque eu percebi que tanto ria dele, que tanto questionava suas palavras, que tanto me apoiava no meu conforto, na minha lógica, na minha superioridade inventada, eu não faria aquilo. Eu, Eduardo, não teria me abaixado, não teria sujado minhas mãos. Não teria parado por alguém que não tinha nada para oferecer de volta. Naquele instante vergonhoso, eu entendi uma coisa terrível sobre mim. Eu não ria do Jonas porque ele era ridículo. Eu ria porque ele era tudo que eu não conseguia ser. A verdade me atravessou inteira, uma mistura de vergonha, culpa, raiva de mim mesmo. Eu senti um calor subindo no rosto, um aperto no peito. Era como se todas as minhas defesas estivessem cedendo de uma vez, como se eu estivesse nu no meio da feira, exposto diante de um espelho que só mostrava aquilo que eu nunca quis encarar. Quando Jonas passou por mim, empurrando o carrinho outra vez, sujo de massa, cansado, mas com aquele olhar tranquilo, eu desviei os olhos. Não consegui sustentar. A sensação era de que ele sabia que eu estava quebrando por dentro, sabia que aquela casca orgulhosa tinha rachado, sabia que eu não estava rindo mais por motivo nenhum. E o pior é que ele não fez nada, só seguiu, como se entendesse que algumas batalhas a gente trava sozinho. Durante dias, a cena da senhora caindo e ele se ajoelhando voltava na minha cabeça como um filme que não acaba nunca. Eu tentava me distrair, me ocupar, fazer piada, mas nada tirava aquela sensação de que uma peça do meu quebra-cabeça interno tinha sido arrancada com força. Eu me perguntava, como alguém que vive cercado de lixo consegue ser mais limpo por dentro do que um homem como eu, que sempre se achou acima de tudo? Como alguém tão invisível podia fazer tanto sentido para mim? A verdade é que aquilo me humilhou de um jeito profundo. Não aquela humilhação que os outros veem, mas aquela que só a gente sente quando percebe que está vivendo aquém do que poderia. Quando percebe que virou um estranho para si mesmo. E olha, se você já sentiu algo assim, aquela sensação de estar diante de alguém que, sem querer, te obriga a enxergar uma parte sua que você sempre fugiu, então você sabe exatamente o que queimou dentro de mim naquele dia. Se quiser, me diz depois nos comentários, porque até hoje eu me pergunto se eu era o único que precisava desse espelho. A partir dali, não teve mais volta.
A mudança não aconteceu de uma vez, não veio bonita, não veio organizada. Veio em pequenos cortes, pequenas verdades, pequenas quedas. Cada gesto do Jonas parecia dizer algo que minha alma ouvia antes da minha cabeça entender. E quanto mais ele me desmontava sem saber, mais eu entendia que aquele encontro na feira nunca foi acaso. Era o início da minha queda para dentro de mim mesmo. E sem eu perceber, também era o começo da minha primeira tentativa sincera de levantar. A partir daquele dia, eu não consegui mais olhar para o Jonas do mesmo jeito. Era como se alguém tivesse tirado uma venda dos meus olhos à força. Tudo que antes eu via como fraqueza começou a aparecer como força. Tudo que eu chamava de loucura começou a parecer coragem. E ao mesmo tempo, tudo que eu achava grande em mim começou a encolher. Eu comecei a reparar nos detalhes, no jeito como ele cumprimentava cada feirante pelo nome, mesmo os que riam dele. No cuidado em afastar o carrinho quando via uma criança correndo, com medo de machucar. No modo como ele dividia o pouco que tinha, às vezes pagando um café simples para alguém ainda mais cansado do que ele. Coisas pequenas, que nunca virariam manchete, mas que de algum jeito mexiam comigo mais do que qualquer notícia grande. E o pior, ou o melhor, é que essa transformação começou a transbordar sem eu querer. Meus amigos notaram primeiro. O Cláudio, que sempre andava comigo pela feira fazendo piada de tudo, um dia comentou: "Tu tá estranho, Eduardo. Antes tu ria mais dos personagens daqui. Agora fica calado, olhando pro nada." Não era pro nada, era pra dentro. Eu ainda queria ser o mesmo de antes, o cara que dominava a conversa, que tinha a piada na ponta da língua, que ria alto para mostrar que nada a atingia. Mas por dentro alguma coisa tinha quebrado e não dava mais para colar com fita. Cada gesto do Jonas batia em mim como lembrança de tudo que eu não era. E isso doía mais do que eu queria admitir. Veio então o dia que parecia ser só mais um, mas virou o ponto em que tudo parou de ser apenas interno e virou justiça do destino na frente de todo mundo. Era sábado. A feira estava mais cheia do que o normal. O calor grudava nas costas, o cheiro de peixe misturado com fritura formava uma nuvem pesada. Eu tinha ido encontrar o Cláudio para almoçar num box lá no fundo. No caminho, passei justamente pelo corredor onde tudo tinha começado. Estreito, lotado, vendedores gritando preço, crianças correndo entre as pernas dos adultos. E lá estava ele de novo, Jonas Arcanjo, com o mesmo carrinho velho, a mesma camisa surrada, as mesmas mãos calejadas. Dessa vez, porém, eu não tentei evitar o olhar. Eu o procurei. Ele me viu, parou. Por um instante, tudo pareceu desacelerar. O rádio velho pendurado no alto deu aquele chiado conhecido, e logo em seguida veio a vinheta. FM 77, Sinais do Sul. Eu senti um arrepio subir pela coluna, mesmo sentado. Eu não sei explicar porquê, mas aquilo me irritou. Talvez porque eu soubesse que não dava mais para fingir que não estava acontecendo nada. Talvez porque uma parte de mim ainda lutava desesperada para manter o controle. Eu respirei fundo e soltei, meio na defensiva. Vai repetir o show de milagre hoje também, Jonas? Não tinha riso na minha voz, mas tinha veneno. O velho reflexo do orgulho ainda tentava se manter em pé. Eu queria cutucar, ridicularizar, recuperar a sensação de superioridade que tinha perdido. Jonas não respondeu rápido. Ele me encarou por alguns segundos, como quem decide se vai entrar na briga ou não. Depois, veio andando devagar até ficar bem na minha frente. As pessoas ao redor começaram a notar. Alguns pararam, outros cochicharam. Eu ouvi alguém dizer: "Olha lá, é o maluco do lixo", e o cadeirante de novo. O corredor, que já era estreito, pareceu apertar ainda mais. E foi aí que ele disse, com a mesma calma do primeiro dia, mas com um peso diferente: "Eu não faço show, Eduardo. Eu só faço o que eu creio. Se você não quer, eu respeito, mas se você quer, hoje você levanta." A frase cortou o ar. Dessa vez, ninguém riu, nem eu. Por dentro,
Um turbilhão. Parte de mim queria gritar: para com isso! Você está me expondo! Outra parte, que eu vinha tentando sufocar há dias, sussurrou baixinho: e se for verdade? O chão parecia vibrar de gente passando, de banca balançando, de caixa sendo arrastada. O calor na nuca, o suor descendo pelas têmporas, o cheiro de gordura quente, tudo misturado com o som do meu próprio coração, barulhento demais. Eu senti vergonha, medo, raiva, esperança, tudo junto, embolado, num nó que quase me tirava o ar. Se eu tocar sua perna, você anda. Ele repetiu agora mais baixo, como quem fala só para mim. Eu senti as palavras entrarem e baterem em todas as paredes que eu tinha construído para me proteger. E de repente, todas pareciam rachadas. Silêncio. Até que a sabotagem veio de fora. Um rapaz que eu conhecia de vista, o Naldo, vendedor de capa de celular, gritou do fundo: encosta logo então, profeta da sucata. Faz o milagre aí que eu filmo pro TikTok. Risos espalhados, comentários rasteiros, gente filmando com o celular não por fé, mas por diversão. E no meio disso tudo, eu me senti do tamanho de uma formiga. Uma parte de mim queria desaparecer. Outra queria gritar que eles parassem. O orgulho ferido me dizia para mandar Jonas sair dali, me deixar em paz. Mas eu não disse nada. Foi então que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Um vento estranho atravessou o corredor. Não era só o vento comum da feira, era uma rajada que levantou sacolas plásticas, fez uma lona solta bater com força, balançou fitas coloridas penduradas no teto. O rádio chiou de novo, como se tivesse tomado um susto também. As pessoas automaticamente olharam para cima. Eu estava com as mãos apoiadas nas rodas da cadeira quando senti. Primeiro, um leve formigamento, como se alguém encostasse fio desencapado na ponta dos meus dedos dos pés. Um choque quase doce que veio de baixo para cima. Meu primeiro reflexo foi o medo. Apertei as rodas com força, tentando segurar algo que eu não via. Jonas não tinha encostado ainda, mas com aquele vento, o carrinho dele deu uma leve desviada para o lado. Ele se desequilibrou um pouco e, no movimento de se firmar, a mão dele veio direto na minha perna. Não foi gesto ensaiado, não foi cena combinada, foi acidente, ou destino, ou os dois. Quando a mão calejada dele encostou na minha perna, na altura do joelho, o formigamento virou algo maior. Um calor intenso subiu como se alguém tivesse acendido um fogo por dentro da carne. Não era dor, também não era só conforto. Era uma mistura impossível de explicar. Meus músculos, que há anos pareciam mortos, reagiram como se estivessem acordando de um sono muito longo. Eu ofeguei. O suor pareceu gelar de repente. Minhas mãos escorregaram das rodas. Tá doendo? Alguém perguntou ao fundo. Eu não conseguia responder. Minha mente gritava: não é possível, não é possível. Mas meu corpo estava dizendo outra coisa. A sensação subiu pela coxa, pela lombar, invadiu a coluna. Por um segundo tive medo de cair da cadeira, de desmaiar, de passar vergonha de um jeito ainda maior. Jonas, ao contrário, não fez discurso, não gritou, não pediu atenção. Apenas fechou os olhos um instante, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais ouvia. Depois, tirou a mão devagar, como se temesse me machucar. Eu fiquei imóvel. O corredor inteiro parecia ter parado para assistir. Até o rádio ficou mudo por alguns segundos, num chiado estranho. E então, o tremor veio de verdade. O chão da feira, aquele chão de cimento gasto, riscado de anos de feira, tremeu. Não como terremoto de filme, mas como se algo muito pesado tivesse passado por baixo. As bancas balançaram, algumas garrafas caíram, frutas rolaram no chão. Gente gritou, gente riu nervosa, gente se benzeu. Eu senti os pés responderem, primeiro um dedo, depois outro. Uma contração tímida, como quem se assusta com a própria liberdade. Meu peito apertou, meus olhos encheram d'água sem eu querer. Eu, que tantas vezes tinha sido o mais alto, o mais seguro, o mais dono de mim mesmo, estava ali, desmontado, chorando no meio da feira, cercado de estranhos. Eduardo tenta levantar,
Uma voz feminina disse. Não lembro de onde veio. Eu não queria. Tinha medo de cair. Medo de ser motivo de piada. Medo de provar que era tudo imaginação. Mas tinha algo maior do que o medo berrando dentro de mim. A chance de ser outro. A chance de não ser mais o homem preso, por dentro e por fora. Segurei nos apoios da cadeira. O mundo inteiro prendeu a respiração. Jonas deu um passo para trás, respeitando meu espaço, como sempre. Eu sentia o olhar dele, não de quem quer provar que está certo, mas de quem torce por alguém que ama, mesmo sem ter motivo nenhum para isso. Fui empurrando o peso do corpo para frente. As pernas, que antes eram só peso morto, resistiram por um segundo, depois responderam com um tremor que subiu até os ombros. A cadeira fez um rangido discreto, e num misto de medo e impulso, eu fiquei de pé. Em pé. As mãos segurando o encosto da cadeira, os joelhos tremendo, o coração disparado, o corredor inteiro explodindo em gritos, lágrimas, celulares levantados. O mundo girou um pouco, eu quase perdi o equilíbrio, mas uma força que não era minha segurou. Naquele momento, a inversão completa aconteceu. Eu, o forte, o bem de vida, o que tinha tudo sob controle, estava ali, em pé pela primeira vez em anos, mas totalmente quebrado por dentro, sem saber o que dizer, envergonhado por ter rido do homem que agora era o canal do maior acontecimento da minha vida. Jonas, o maluco do lixo, o homem do carrinho, estava parado, olhos marejados, humilde, pequeno por fora e imenso por dentro. Eu olhei para ele e ele não sorriu de vitória. Não jogou na minha cara, não repetiu, eu te disse. Ele baixou a cabeça, como se não quisesse roubar o foco de algo que nem ele se sentia dono. E isso doeu ainda mais. Porque mostrou que até na hora em que o mundo finalmente via o valor dele, ele ainda escolhia ser menor, para que algo maior aparecesse. Ali, no meio da feira de Manaus, com o chão ainda vibrando leve, bancas fora do lugar, gente chorando, gente filmando, gente tentando entender, a justiça do destino se cumpriu de um jeito que não dava para negar. O arrogante foi exposto, o humilde foi exaltado. E eu, Eduardo Mendonça, que tantas vezes ri, duvidei, menosprezei, tive que encarar a verdade. O verdadeiro aleijado ali nunca tinha sido só eu. Era o meu coração. E naquele dia, junto com as pernas, ele começou a aprender a andar também. Quando fiquei de pé, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo achando que tudo aquilo podia desmoronar a qualquer segundo, senti o mundo inteiro se reorganizando ao meu redor. Não era só a feira que tinha parado. Era algo dentro de mim que nunca tinha parado antes. O ar entrou diferente nos meus pulmões. Meu corpo parecia reconhecer um lugar que eu não visitava há anos. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia quem eu era. E talvez isso fosse exatamente o que eu precisava. As pessoas ao redor começaram a reagir de formas que eu nunca esperaria. A dona Lourdes, aquela da tapioca, veio chorando, segurando meu braço como se eu fosse um filho que ela tinha acabado de reencontrar. O rapaz da barraca de capa de celular, o mesmo que zombou mais cedo, desligou o celular no meio da gravação, abaixou a cabeça e disse meio engasgado: "Desculpa, irmão. Eu não sabia." Outros se aproximaram também. Gente que nunca olhou na minha cara antes. Gente que já me viu sempre sentado e que de repente me via de pé. E não era só o corpo que estava de pé. Meu orgulho estava despencando inteiro. Meu ego estava desmoronando e algo mais verdadeiro começava a nascer. Mas a reação que mais me atingiu não veio de ninguém da feira. Veio de mim mesmo. Eu senti uma mistura assustadora de alegria e vergonha. Vergonha de tudo que eu já tinha dito sobre Jonas. Vergonha de quando ri dele, de quando chamei de maluco, de quando usei meu conforto para esconder meu medo. Vergonha de nunca ter enxergado a grandeza que estava ali, na minha frente, enquanto eu segurava minhas próprias ruínas como se fossem troféus. Foi então que eu fiz a única coisa que meu coração, já cansado de tanto se defender, conseguiu fazer.
Eu me voltei para Jonas. Ele estava parado, discreto, olhando para o chão, como se não tivesse acabado de testemunhar e provocar algo impossível. Tão humilde, tão quieto, tão sem querer chamar atenção. E isso me destruiu ainda mais por dentro. Me aproximei dele devagar. Minhas pernas ainda tremiam. O corredor inteiro abriu espaço. Eu senti o silêncio das pessoas como uma parede invisível ao meu redor. Então eu disse com a voz mais fraca, mais verdadeira, mais ferida e mais sincera que já saiu da minha boca: Jonas, me ajuda. Não com as pernas, comigo, com o resto. Eu tô quebrado por dentro, cara. Ele levantou os olhos. Não tinha julgamento neles. Não tinha orgulho. Não tinha eu te avisei. Só tinha compaixão. Aquela compaixão que sempre me irritou porque eu nunca soube recebê-la. Você está pedindo ajuda para quê, Eduardo? Ele perguntou. Eu engoli seco. O ar pareceu falhar. As palavras ficaram presas, como se alguém estivesse segurando minha garganta por dentro. Para aprender a ser alguém melhor. Para parar de viver com raiva. Para deixar esse peso todo. Para finalmente levantar de verdade. Não só o corpo, a alma também. Ele respirou fundo, colocando a mão no meu ombro. E pela primeira vez eu não recuei. Então a gente dá esse passo junto, ele disse. Mas você tem que estar pronto para se ver como nunca se viu. Tá preparado? Eu não sabia se estava. Meu coração ainda ardia, minha mente ainda corria atrás de explicações, meu orgulho ainda tentava se esconder. Mas tinha algo mais forte do que tudo isso me puxando para frente. Algo que não era racional, mas que era a primeira coisa verdadeira que eu sentia em anos. Eu só balancei a cabeça. A feira inteira pareceu respirar comigo. E ali, naquele corredor barulhento de Manaus, onde tantas máscaras caem e tanta gente passa sem olhar para o lado, eu tomei a decisão mais radical da minha vida. Confiar no homem que eu mais tinha desprezado. Porque naquele momento, Jonas Arcanjo não era mais o catador. Ele era a única pessoa que olhava para mim sem ver só minhas pernas inúteis ou minha arrogância disfarçada. Ele via o que eu tentava esconder até de mim mesmo. E você, se estivesse no meu lugar depois de tudo, depois de cair tanto, depois de levantar desse jeito, você perdoaria alguém assim? Você teria coragem de abrir o peito e pedir ajuda para quem você menosprezou a vida inteira? Às vezes, essa é a verdadeira cura. Admitir que a gente precisa ser levantado por alguém que o mundo insiste em ignorar. Algumas semanas depois daquela manhã na feira, minha vida já não cabia mais no mesmo corpo, na mesma rotina, nos mesmos pensamentos. Era como se eu tivesse vivido anos inteiros dentro de mim, enquanto do lado de fora apenas alguns dias tinham passado. Eu ainda mancava às vezes. O corpo lembrava do passado mesmo quando a alma queria correr. Mas a cada passo havia um silêncio novo, um tipo de paz que eu nunca tinha sentido. Eu comecei a acordar mais cedo, não por obrigação, mas por vontade. Caminhava devagar pelas ruas de Manaus antes do trânsito acordar, sentindo o vento tocar o rosto como se dissesse: agora começa de verdade. Passei a reparar em detalhes que antes eu ignorava. O cheiro da chuva chegando pelo Rio Negro, o barulho distante dos barcos, o canto dos pássaros escondidos nos fios de luz. Coisas pequenas, mas que me mostravam que viver não era só suportar o dia, era sentir o dia. Jonas e eu nos encontrávamos quase todo fim de tarde. Às vezes na feira, às vezes na beira da rua, às vezes no banco de madeira perto do igarapé. Ele falava pouco, como sempre, mas bastava uma frase simples dele para reorganizar tudo que estava desalinhado dentro de mim. Eu percebia que ele não mudava minha vida com milagres, ele mudava com verdade, com presença, com essa força mansa que ele carregava e que agora me ensinava a respirar pela primeira vez. E o mais estranho, ou o mais bonito, é que as pessoas também começaram a me olhar diferente. Não como o milagre da feira, mas como alguém que finalmente enxergava o próprio caminho. Alguns vinham pedir conselhos, outros só queriam conversar,
Alguns apenas observavam de longe, tentando entender como um homem podia desmoronar e, mesmo assim, renascer tão inteiro. Foi assim que, semanas depois, voltei ao corredor onde tudo começou. As bancas eram as mesmas, o calor o mesmo, o cheiro de peixe e frutas o mesmo. Mas nada, absolutamente nada, era igual. O rádio velho tocou outra vez FM 77, Sinais do Sul, e eu juro que sorri. Não porque era sinal de algo místico, mas porque era sinal de que a vida tem trilha sonora quando a gente finalmente aprende a ouvir. Olhei para Jonas, que empurrava o carrinho como sempre, firme, silencioso, constante, e percebi: o milagre nunca foi eu levantar. O milagre foi ter encontrado alguém que me ensinou a não me esconder mais de mim mesmo. E olha, até hoje eu me pergunto se outras pessoas já sentiram isso, essa mudança que nasce devagar, sem aviso, sem glamour, essa virada que parece pequena, mas muda o eixo do mundo inteiro dentro da gente. Se quiser, me conta depois nos comentários. Às vezes uma história ajuda a acender outra. E foi ali, naquele mesmo corredor apertado onde tudo começou, que eu finalmente entendi a verdade, que demorou uma vida inteira para chegar. O milagre não aconteceu no dia em que minhas pernas responderam. O milagre aconteceu no dia em que meu coração parou de fugir da própria verdade. O dia em que eu enxerguei que grandeza não tem nada a ver com dinheiro, aparência ou com a cadeira onde alguém está sentado, mas com a coragem de se levantar por dentro, mesmo quando ninguém acredita. Eu olho para você agora, como se estivesse bem na sua frente, e digo com toda sinceridade: a gente passa metade da vida procurando respostas fora, quando às vezes a resposta sempre esteve do nosso lado, vestida de simplicidade, humildade e coragem silenciosa. Jonas me ensinou isso sem levantar a voz, sem pedir nada em troca, sem querer ser herói. Ele só acreditou em mim quando eu mesmo tinha desistido. E se existe algo que você leva dessa história, eu queria que fosse isso. Às vezes, o destino só está esperando você dizer sim. Não para um milagre grande, mas para um passo pequeno. Aquele passo interno que muda tudo. Se essa história tocou você de alguma forma, fica aqui comigo. Se inscreve no canal para ouvir mais histórias como essa. Ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada humana que todos nós estamos vivendo. E se você chegou até o final, me deixa um comentário dizendo isso. Eu vou saber que essa mensagem encontrou o seu coração no momento certo. Agora tem mais 2 histórias aparecendo aí na sua tela. Clique para assistir agora.